Café da manhã no Estadão no Ar, primeira edição. Hoje o nosso convidado aqui é o deputado federal Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, que conversa aqui com o ouvinte da Rádio Estadão ESPN. Tem uma pergunta aqui, ela chegou cortada no final, mas acho que eu entendi o sentido aqui. O ouvinte quer saber se há alguma diferença quando um casal no processo de adoção apresenta uma declaração de união estável daquele que apresenta uma de... Aí que chegou cortado aqui. Mas eu imagino que ele está perguntando sobre a adoção por um casal homossexual. É mais difícil ou tá se vencendo isso também? Olha, alguns juízes têm dado pareceres favoráveis à adoção de crianças por casais homoafetivos. Mas isso não são todos os juízes que entendem dessa maneira. Então é mais fácil hoje no Brasil uma pessoa sozinha adotar uma criança do que se apresentar como casal. Muitas vezes quando ele se apresenta como casal, eles não conseguem mesmo. Os juízes vão lá e negam o direito de adoção, o que eu acho um contrassenso, né? A pauta do casamento civil tem esse efeito. Além de garantir os quase 70 direitos que são negados aos homossexuais, também fortalece a ideia de que, uma vez que as uniões estáveis com casamento civil são reconhecidas como entidade familiar, fortalece essa batalha pela adoção. Eu acho curioso que nós vivemos numa sociedade em que as pessoas se opõem, muita gente se opõe à adoção de crianças por casais homossexuais, preferindo que as crianças apodreçam de solidão e muitas vezes de maus tratos em orfanatos, né? É lamentável isso. Ou seja, elas não apresentam um problema para a solução da criança órfã e são contrárias à adoção de crianças por casais homossexuais por puro preconceito, né? Por acreditar que um casal homossexual adotando uma criança e criando ela vai necessariamente transformá-la em homossexual, o que é um equívoco, porque eu venho de uma família de 5 pessoas, né? 5 irmãos, 6 comigo, e eu sou homossexual e os meus irmãos não são. Então, você vê, nós tivemos a mesma educação e meus pais são heterossexuais e nem por isso eu me tornei heterossexual. Eu sou homossexual, enquanto meus irmãos são heterossexuais. Deputado, a gente está falando aqui da frente, né? Não citamos diretamente. É Frente Parlamentar Mista pela Cidadania LGBT, mista porque tem senadores e deputados. Isso. Essa frente hoje, como é que ela está, a composição dela? Tem muitos parlamentares, ainda tem gente que procura não se envolver. Como é que está essa frente? Olha, as frentes na Câmara dos Deputados e no Senado, elas funcionam muito assim. Elas são constituídas, os deputados assinam as frentes, mas a atuação acaba sendo de um grupo de deputados. Eles acabam levando a frente. Isso com todas as frentes. A frente da saúde, a frente ambiental, do meio ambiente, todas elas têm um grupo de deputados que tocam, embora muitos assinem, porque para você constituir uma frente, você tem que ter 171 assinaturas. A Frente Parlamentar Mista LGBT não foge à regra. Então nós temos um grupo de parlamentares, 10 parlamentares, que acabam tocando a frente de maneira mais frequente. É uma coordenação colegiada. Então tem a coordenação da senadora Marta Suplicy no Senado, a minha coordenação geral na Câmara, e tem outros deputados, a deputada Manuela Dávila, a deputada Fátima Bezerra, a Érica Cocai, Tereza Surita, o deputado Arthur Bruno, do PT do Ceará, o deputado Dr. Rosinha, que tem um trabalho mais... As senadoras Lídice da Mata, nós tínhamos a senadora Marinor Brito, que saiu, a senadora Ana Rita, que são os parlamentares que tocam a frente de maneira mais frequente. Então, porque na pauta, acho que o casamento igualitário ganha maior notoriedade, sem dúvida. Mas o senhor mesmo citou que são pelo menos 70 itens aí ligados a direitos civis, vamos dizer assim. Então, tem muita coisa a mais. O que mais destacar além dessa questão do casamento? Olha, o casamento, porque a conquista do casamento, tanto... se desdobra outras coisas. Se desdobra, exatamente. Na verdade, para conquistar o direito ao casamento é preciso uma proposta de emenda constitucional. Não basta simplesmente alterar o Código Civil, porque todas as tentativas que foram feitas de alteração do Código Civil para garantir o direito ao casamento aos homossexuais, toda a tentativa foi derrubada na Comissão de Constituição e Justiça, porque nessa comissão os deputados interpretam o artigo 226 da Constituição como restritivo, ou seja, como se restringisse o direito ao casamento aos heterossexuais, por conta da redação do parágrafo 3º desse artigo 226. E o parágrafo 3º, no momento, ele diz assim, para fins de proteção do Estado, mais ou menos a redação é assim, tá? Não vou dizer ipsis literis, mas para fins de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo esta ser convertida em casamento, entendeu? Então, por conta dessa frase aí, dessa expressão,
é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, os deputados interpretam como se o casamento fosse exclusivo dos heterossexuais. Quando o STF, ano passado, deu uma decisão pelo reconhecimento da união estável, em que ele faz uma outra interpretação desse parágrafo, porque esse parágrafo foi acrescentado na Constituição para estender o direito à mulher concubina, quer dizer, as pessoas que viviam em concubinato e que não tinham direitos sucessórios, eram uniões estáveis não reconhecidas, e que, portanto, as pessoas envolvidas nessa união não gozavam de direitos. E aí o STF entende que se nós estendemos o direito à mulher concubina, nós não podemos dar um passo atrás, né? Nós temos que continuar avançando e estender esse direito às uniões estáveis homoafetivas. Então esse foi o recado do STF ano passado, ele passou a bola para o Congresso Nacional e mesmo antes dessa decisão do STF eu já tinha elaborado a proposta de emenda constitucional. Bom, essa proposta já existe então, a PEC. A PEC já existe, eu estou em fase de recolhimento de assinaturas. Eu preciso de mais 70 assinaturas para protocolar a PEC, para ela começar a iniciar a tramitação. Quantas assinaturas são então no total? 171 assinaturas. É um terço. É um terço. É igual para montar uma CPI. Isso. Então, no caso, acho que dá para entender bem agora, acho que ficou um pouco mais claro, porque é uma questão jurídica, porque quando chega na CCJ, a CCJ fala, não, está escrito ali homem e mulher na Constituição. Isso, exatamente. A CCJ se apega a isso. Exatamente. Quer dizer, não a CCJ toda, mas sim, a maioria conservadora da CCJ se apega a isso, porque é uma questão de interpretação. O STF deu uma lição para todos nós, ou seja, os princípios soberanos, quer dizer, os princípios que sustentam a nossa Constituição são os princípios da dignidade humana e da não discriminação. Então, se nós somos um Estado democrático de direito, nós deveríamos garantir todos os direitos, os mesmos direitos, com os mesmos nomes a todos os cidadãos. E não é isso que acontece. Deputado, e aí conseguindo essas assinaturas, quais seriam os próximos passos? Aí nós protocolamos a PEC e esperamos o tempo da tramitação, quer dizer, o presidente da casa colocá-la em pauta, ela vai em pauta e ela é votada como todas as PECs são, né? Bom, é uma jornada longa essa aí, né? Não é para ser resolvido logo, não. É uma jornada longa, mas necessária. Eu vou te dizer que as condições em que uma proposta semelhante na Argentina foi feita, as condições eram piores do que as daqui, entendeu? Lá, por exemplo, não havia um debate já colocado pelo Supremo Tribunal Federal como houve no Brasil. Né? Lá a Igreja Católica fez uma oposição muito maior ao casamento, ao matrimônio igualitário, do que vem sendo feita aqui. Aqui tem uma oposição, mas a Igreja Católica não vem fazendo uma oposição tão grande. Talvez porque em todo pronunciamento que eu faço e depois que a gente lançou essa campanha, muita gente tem entendido que não se trata do casamento religioso. O casamento religioso está inalterado e ele continua tendo os mesmos efeitos de sempre. Trata-se do casamento civil, né? Então eu acho que isso tem ajudado bastante. Tem uma pergunta aqui que chegou pelo Twitter, no @EstadãoESPN, é o Igor Ricardo. Ele pergunta, deputado, qual sua maior vitória pessoal até hoje? Minha maior vitória pessoal? Poxa, minha maior vitória pessoal é continuar existindo. Não é fácil. Eu acho que ele pensou que ele ia falar o Big Brother, talvez? Não sei. A gente vai falar depois um pouquinho, tudo bem. O deputado João Willis, para quem... Se alguém ainda não associou, acho que agora as pessoas já sabem, que a gente também já tinha comentado, ganhou a edição 5, é isso? Isso mesmo. É o número 5 do Big Brother Brasil. Né? Foi em 2005, é isso? Isso, exatamente. Foi em 2005, então daqui a pouco a gente fala um pouco mais. Inclusive a gente vai avançar um pouco além das 9, já aviso aqui aos nossos ouvintes. Geralmente a gente faz das 8 às 9, mas o deputado ficou preso aí no trânsito de São Paulo, a gente vai avançar um pouco mais, vamos até às 9h30. Só ainda sobre a PEC, assim, está sendo chamada já de PEC do casamento igualitário? Esse PEC, é o nome? A gente chama de PEC do casamento igualitário. PEC do casamento igualitário. São necessárias 171 assinaturas. Agora, para ser aprovado, são 3/5, é isso? Exatamente. 3/5, então aí é 171, bom, tem que fazer uma conta aí, enfim, são 3/5 dos parlamentares na Câmara e depois no Senado. Exatamente. Para ela ser aprovada. Mas isso não me assusta não, Heisen. Eu acho que a gente vai conseguir aprovar o casamento civil igualitário. Nós vamos nos inserir, né, nos países que fortaleceram as suas democracias, né, e fortaleceram um Estado democrático de direito ao garantir o direito ao casamento civil aos homossexuais. Portugal, Espanha, África do Sul, Argentina, alguns dos Estados Unidos.
Acho que a gente vai conseguir fazer isso. Acho que os deputados vão se sensibilizar para que não existe um Estado forte, democrático, de direito e laico enquanto o casamento for negado aos homossexuais. Porque, por exemplo, um dos argumentos para negar o casamento civil aos homossexuais são argumentos religiosos. Argumentos religiosos não, vou dizer mais específico, argumentos cristãos. E nós vivemos num país em que as pessoas tem pessoas de outras religiões, tem pessoas que são ateias, tem pessoas que são cristãs e que interpretam a Bíblia de outra maneira, digamos assim. Então o Estado não pode se meter nessa questão, nem pode usar esses argumentos para negar o direito ao casamento civil aos homossexuais. Então a pauta do casamento civil, ela é importante por vários motivos. Ela é importante porque ela garante, se a gente conseguir aprovar essa PEC, automaticamente ela se desdobra numa alteração do Código Civil, garantindo quase 70 direitos que hoje são negados aos homossexuais. Nós fortalecemos a laicidade do Estado, que é fundamental, vivemos no Estado laico. Essa pauta, portanto, fortalece a laicidade do Estado e fortalece o Estado democrático de direito, porque a gente insiste no princípio da não discriminação, o princípio da igualdade. Não existe a meia igualdade, existe a desigualdade e a igualdade, né? Então ninguém vem a propor para nós a meia igualdade. Queremos os mesmos direitos com os mesmos nomes. Café da manhã no Estadão no Ar, primeira